Olá, criançada! Sejam todos muito bem-vindos a essa aula da IBI. Eu sou a Prof. Jana, professora do Ministério Infantil da Comunhão Cristã Barrio Mafra. E eu tô aqui hoje para contar para vocês sobre um assunto muito importante, o perdão. E para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre esse assunto, eu vou contar uma história bem interessante, que vai sair daqui, ó, da minha Bíblia. Vamos ver? Olha só, eu vou contar a história de Esaú e Jacó, dois irmãos gêmeos, que eram muito diferentes um do outro, tanto na aparência física deles, quanto nos seus corações. Esaú era todo ruivinho, e ele era cheio de pelos pelo corpo. Já o Jacó era mais moreninho, e não era muito cabeludo. Quando eles eram crianças, eles brincavam, eles faziam tudo o que as crianças de hoje em dia fazem. Porém, o tempo passou e eles viraram adultos. Esaú se tornou caçador e Jacó se tornou pastor. Um certo dia, Esaú saiu para caçar. Enquanto isso, Jacó preparava uma sopa de lentilhas deliciosa. Olha só. Quando Esaú voltou, ele voltou morrendo de fome e pediu um pouco da sopa para o seu irmão. O seu irmão, se aproveitando da situação, vendo que ele estava com muita fome, falou para ele que só deixaria ele comer da sopa com uma condição. Como ele sabia que Esaú era o primeiro, tinha nascido primeiro, Esaú tinha uma bênção que ele iria ganhar do seu pai quando ele crescesse um pouquinho mais, ou seja, ele ganharia um presente de seu pai. Esse presente ia permitir que ele comandasse a família deles e ele ter uma herança, ele iria ter muito dinheiro e bens materiais do seu pai que ele iria ganhar. Jacó era muito invejoso, seu coração era muito mau. Então ele queria roubar esse presente do seu irmão Esaú. E aí, Esaú, sem se tocar no que ele estava fazendo, ele foi e trocou. Deu seu presente para o Jacó e comeu a lentilha. Comeu tudo a lentilha. Depois que ele terminou de comer a lentilha, ele se arrependeu tanto do que ele tinha feito, porque ele viu que o que o seu irmão tinha feito era muito errado. O tempo se passou mais, e o pai de Esaú e Jacó, chamado Isaac, já estava muito velhinho. Olha só, ele ficou cego, ele não podia enxergar seus filhos. E um certo dia, ele foi conversar com o seu filho preferido, o Esaú, e pediu para que seu filho trouxesse uma sopa de carnes para ele, um guisado, que depois ele o abençoaria, ele daria aquele presente que ele tanto queria. Depois disso, ele iria morrer, porque ele estava muito velho. Então, foi o que Esaú fez, ele foi caçar, para poder pegar a sopa para o seu pai. Mas enquanto isso, a mãe de Jacó e de Esaú escutava tudinho atrás da porta. Então foi correndo falar para Jacó, para antes do que o irmão dele fizesse, pegasse a sopa e levasse para o pai, que ele fizesse isso no lugar do seu irmão, se fazendo passar pelo seu irmão. Foi exatamente isso que Jacó fez. Ele foi correndo e levou uma sopa deliciosa para o seu pai. Como seu pai Isaac estava cego, ele não podia enxergar quem era, e não viu que não era seu filho Esaú. A voz era de Jacó, mas quando ele encostou nas mãos de Jacó, ele percebeu que as suas mãos eram igual a de Esaú. Então ele pensou que era seu filho preferido, Esaú. E então ele abençoou a Jacó. Deu o presente que era de Esaú para Jacó. Quando Jacó voltou da sua caça e indo levar a sopa para o seu pai,
seu pai contou o que tinha acontecido e que ele tinha sido enganado pelo seu filho Jacó. Esaú ficou muito triste, ficou com muita raiva. Seu coração chorou de tanta tristeza que ele estava. E então ele resolveu que iria matar o seu irmão Jacó. Jacó, sabendo disso, correu para longe e quis morar em outra cidade, para que seu irmão não matasse ele. Andando pela cidade, indo para a cidade que ele estava fugindo, ele acabou encontrando uma pedra no caminho. E como estava com muito sono, ele resolveu deitar sobre essa pedra e dormir. Ele dormiu. E enquanto ele dormia, ele teve um sonho, ou seja, uma visão. Uma visão onde apareciam vários anjos, como esse daqui, ó. Anjos que subiam e desciam, sem parar, uma escada que levava até lá, ó, no céu. E eles ficavam voando, subindo e descendo. Quando ele acordou, ele resolveu que ia continuar a sua viagem e chegou até uma outra cidade. Lá encontrou um parente dele chamado Labão. Ficou nessa cidade por um bom tempo. E então ele construiu uma família. Ele conheceu uma mulher, se casou, teve vários filhos. Porém, um certo dia ele quis voltar para junto de sua família, mas ele estava com muito medo do que seu irmão ia fazer. Então, mesmo assim, ele resolveu ir. Só que antes ele mandou mensageiros, pessoas que iriam avisar que ele estava voltando. Antes dele chegar naquela cidade, apareceu um anjo do Senhor. Um anjo que começou a lutar com ele sem parar. E os dois brigaram e lutaram muito. Até que esse anjo machucou a coxa de Jacó. E Jacó sentiu muito. Depois disso, a briga acabou. Eles pararam de lutar. E Jacó percebeu que aquele anjo com quem ele lutou era o próprio Deus. Jacó estava muito arrependido do que ele tinha feito. E Deus, como ele era muito bom, ele o perdoou. Ele não concordava com o erro, com o que ele fez com o seu irmão. Mas Deus é muito bom e ele perdoa os nossos pecados se a gente pedir perdão a ele. Então, quando Jacó voltou, ele encontrou seu irmão Esaú, pensando que ele ia fazer algum mal para ele. Quando se aproximaram, Esaú abraçou ele tão forte e eles se beijaram e choraram juntos. Esaú perdoou Jacó, perdoou ele por todo o mal que ele tinha feito, da mesma forma que Deus perdoou Jacó daquilo que ele tinha feito para o irmão dele. Esaú também o perdoou. Não é bonito? E agora eu quero mostrar para vocês isso aqui, ó, essa lagarta aqui, ó. As lagartas, elas são bichos que comem as plantas. Elas destroem todas as plantas. Assim como Jacó destruiu o coração do seu irmão quando ele quis roubar a benção dele, a lagarta, ela destrói as plantas, mas nem por isso que Deus deixou de criar a lagarta, não é? Porque ela tem o seu propósito na terra. E quando a lagarta entra dentro do casulo, olha só, ela fica lá por um bom tempo bem grande. Mas quando ela sai, ela se transforma numa linda borboleta. Depois de um tempo longo, Deus transformou ela em outro ser. E foi exatamente isso que aconteceu no coração de Jacó. Ele fez muito mal ao seu irmão, mas ele se arrependeu de todo o coração. E Deus transformou o coração dele, fez o coração dele um coração bom, do mesmo jeito que ele fez com seu irmão Esaú, porque Esaú perdoou ele de tudo o que ele tinha feito. E Deus transforma, assim como Deus transformou a borboleta, que é só um exemplo, não é, para vocês entenderem,
Deus também transformou o coração de Jacó, porque ele se arrependeu. E olha só, crianças, o nosso coração, quando a gente faz alguma coisa errada, quando a gente briga com um amiguinho, ou quando a gente briga com os nossos pais, quando a gente xinga, quando a gente mente, ele fica todo assim, ó, todo machucado e todo triste, zangado, né, com raiva, como às vezes ficamos. E Jesus não gosta disso, não é? Mas e se a gente pedir perdão, se arrepender de todo o coração? A gente precisa liberar perdão. Porque o perdão não é uma questão de, eu vou sentir que eu quero perdoar. Não, é uma escolha. Você tem que escolher perdoar. Então, quando você escolhe perdoar, olha só o que acontece. O que Jesus faz no seu coração. Deixa eu colocar aqui. Olha só como fica o coração arrependido. O coração que resolve perdoar, o coração que resolve pedir perdão. Todos aqueles machucados somem. Jesus limpa todo o coração. E ele não vai ficar mais tristinho assim, não. Olha só como ele fica então. Ele fica puro, ele fica feliz porque Jesus limpou. Então é isso que a gente tem que fazer, se arrepender de todo o coração. E não importa quantas vezes alguém te faça mal, não importa se ele fez alguma coisa de mal pra você, vai lá te pedir perdão, você tem que perdoar. Mas e se ele fizer 1, 2, 3, 4, 5, milhares de vezes? A Bíblia diz que a gente tem que perdoar. Sabem por quê? Olha só, eu vou ler aqui um pedacinho pra vocês. De Lucas, capítulo 17, versículo 3 e 4. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Olha só, Deus diz que se um irmão fizer alguma coisa de mal pra gente, se ele brigar, se ele nos xingar, se ele mentir pra gente, a gente tem que perdoar ele. E se ele fizer isso várias vezes, fez uma, pediu perdão, fez outra, pediu perdão, fez várias vezes e vem pedir perdão pra gente, a gente tem que perdoar, porque Deus diz que a gente tem que perdoar. Isso é divino. A gente tem que esquecer aquilo que o nosso amigo fez, aquilo que o nosso irmão fez, e perdoar ele. Porque só assim a gente vai poder aceitar Jesus verdadeiramente no nosso coração e poder chegar lá no céu. Porque lá no céu só entram pessoas sem pecado, pessoas que não mentem. Por exemplo, claro, às vezes a gente mente, né? Às vezes a gente briga, mas pessoas que se arrependem, pessoas que veem o que fizeram de errado e pedem desculpas, pessoas que querem fazer assim como Jesus fez, né? O melhor. Então é isso que a gente tem que fazer, se arrepender de todo o coração e conversar com Jesus. Só assim a gente vai ter um coração limpinho, porque Jesus já morreu lá na cruz, mas ele está vivo e ele fez todo esse sacrifício para que a gente fosse salvo. E a gente é salvo se arrependendo e aceitando Jesus aqui, ó, no nosso coração. E a partir do momento que a gente aceita Jesus, a gente procura fazer o melhor para ele e fazer também o melhor para os nossos pais, para os nossos irmãos, para os nossos avós, nossos amiguinhos, para todos eles. É isso que Jesus quer. Jesus quer que a gente libere o perdão. Jesus quer que a gente seja cada vez mais parecido com ele. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Serão mandadas atividades lá para os papais, vocês imprimirem. Uma atividade bem legal para vocês fazerem aí na casa de vocês. Vocês poderão, seus pais irão imprimir os moldes. Vocês poderão fazer fantoches. Fantoches, palitoches de Esaú e de Jacó. Lá vai ter os moldes e vocês vão fazer aí na casa de vocês. E eu quero saber como que foi essa experiência, como que foi essa atividade. Se vocês quiserem publicar aqui nos comentários do Facebook,
Vocês podem mandar fotos e contar como que foi, se vocês gostaram da história. Aproveitem para refletir aí, para lembrar da história que eu acabei de contar, né? E postem aqui, eu quero ver, eu vou adorar ver o que vocês estão fazendo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço para cada um de vocês, um beijão. Deus abençoe. Tchau!